Mas vamos lá. Vamos iniciar a nossa conversa fraterna dessa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Mais essa conversa fraterna que acontece na nossa casa de segunda a quinta e aos sábados também. É uma oportunidade que a gente tem de alimentar os nossos espíritos, de ter esclarecimentos, de aprender um pouquinho mais do que Jesus tem nos ensinado. E principalmente, né, é uma aprendizagem nessa escola para que a gente possa alcançar um pouquinho mais de evolução. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e toda a equipe espiritual por estarmos aqui hoje recebendo luz e que ela se estenda aos nossos entes queridos que não puderam estar presentes aqui. Vamos conversar um pouco hoje sobre um capítulo do livro Pão Nosso, capítulo 98, Evita contender. Contender quer dizer brigar. Evita brigar. Vou trazer a lição, ela é bem curtinha, então vou trazer para que a gente possa conhecer a que Chico trouxe pelo Espírito de Emmanuel para nós. Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhe não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens senão nas tarefas que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõe de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem azorragues, quer dizer, chicotes, açoites, nas mãos pelo mau gosto de vergastar, de bater, de açoitar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam motivos de perturbação. E conclui: os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que não se perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, a brigar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Então é isso.
Essa lição vai trazer sobre orientações para evitarmos contendas, né? O que são contendas, então? Contender vem de contendas, brigas, desentendimentos. Então, evitar, então, as brigas, as contendas, os desentendimentos. É diferente de debater, de uma discussão, de troca de opiniões, divergência no plano das ideias, contendas como disputa do ego, ataques pessoais, quando deixa de se debater no âmbito das ideias e disputa com orgulho, com vaidade, com agressividade e com imposição. Então, a diferença entre contender e discutir dessa maneira. Então, o que é que a gente percebe? Que é necessário o debate. O debate, ele é bem-vindo, né? No âmbito das ideias. Mas o de contendas, o de estar sempre criando complicações, dissidências, postura ferina em quem tem opiniões diferentes da nossa, essa não. Essa postura, ela vai ao oposto do caminho do que o Evangelho ensina, né? Que é o da caridade. E aí, lá na Revista Espírita, Kardec nos trouxe discutir, mas não disputar. Então, quantas vezes entramos em discussões para mostrar que nós temos a razão, nós queremos vencer, né? Discutir, mas não se desconectar do plano da caridade, da fraternidade e do respeito. Ideias e opiniões discutidas, mas as pessoas têm que ser respeitadas. Será que já conseguimos isso? Respeito deve imperar. A vivência cristã nos ensina de não ser fermento para levedar, azedando a convivência. No versículo, né, que foi trazido, Paulo a Timóteo orienta de sermos servos do Senhor, sendo espíritos conscientes do nosso serviço com Cristo. Contenda de exclusão por vaidade, por apegos humanos, pelo ego, seja por ideologias, né, por exclusões religiosas, exclusões políticas, não atende ao serviço cristão. Quem tem trabalho na seara do Cristo não tem tempo de alimentar contendas, não tem tempo de brigar. Essa é a verdade. Tempo é precioso demais para ser desperdiçado com aquilo que não edifica. O tempo tem voado. Para que perder esse tempo com aquilo que não vai trazer paz, com aquilo que não vai edificar? Aquele que contenda não tem ali espaço para aprendizagem. Deixar de debater ideias para contendas é porque não se quer vencer, não quer aprender, se quer só vencer. Eu quero vencer, então vou entrar na discussão para eu vencer. Eu não quero aprender. O servo do Senhor evita contendas para não se perder na essência das conversas, da troca de ideias. Paulo traz a Timóteo o que aprendeu com Estevão. Paulo era cheio de contendas, adorava uma briga. Quem lê o livro Paulo e Estevão vai perceber isso, né? E aí Estevão vai ensinar a Paulo como não contender, né? Ele diz a Paulo que podia ser até veemente. O que é veemente? Quando a pessoa fala com muita energia, né? Às vezes fala alto, mas que ele tivesse argumento, tivesse lógica, mas principalmente fosse humilde. Então Estevão ensinou a Paulo que devemos fugir das contendas que nos puxam para baixo. Para que entrar em discussões que puxam a gente para baixo, não é mesmo? Para as ilusões do mundo, para os apegos das vaidades do intelecto. Para que essas contendas? Não conectar e dar espaço mental a esse tipo de contendas. Já as dúvidas sinceras, os desejos de aprender
no auxílio necessário, tanto da gente como para o outro, demanda um serviço no bem. Então, muitas vezes a gente vai entrar em discussões, né, não em contendas que sejam para o nosso benefício em aprendizagem, ou benefício do nosso próximo. Kardec, quando ele entrava em contendas, né, que era sobre a doutrina, ele entrava nos debates com argumento, com respeito, mais firme em seus posicionamentos. Mas quando as contendas era para ser ataques pessoais a Kardec, ele simplesmente ignorava, era indiferente. E eu penso que é essa a maior nossa dificuldade, né? Às vezes nós entramos nessas contendas, discussões, e levamos tudo para o pessoal. E aí não é legal. Jesus saía com sabedoria dessas contendas, né? Das armadilhas, das encruzilhadas que muitas vezes, né, eram colocadas para testá-lo. Vou trazer uma experiência mesmo. A passagem da mulher adúltera, né? Então, colocaram ali para Jesus se deveriam apedrejá-la. E ali ficaram esperando a resposta de Jesus, né, para ver se ele se contradizia no que ele pregava sobre o amor, o perdão, a caridade, e ficar esperando. Porque se Jesus mandasse apedrejar, ele estaria se contradizendo no que pregava o Evangelho. Mas se Jesus falasse para não apedrejar, Jesus também estaria indo contra o judaísmo, né? Os romanos. E Jesus não tomou esse espírito de contenda. Ele foi firme no que o Evangelho pregava. Então ele não entrou na discussão. O Evangelho, as escrituras sagradas, muitas vezes a gente vê pessoas querendo discutir, né? Sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. E aí nos é trazido que o Evangelho e as escrituras sagradas é só para quem quer acessar os verdadeiros tesouros da alma. Somente quem quer acessar. Mas quem quer contender não vai ver esses tesouros, né? Não vai nem entender o que tem ali. Vai adiantar discutir? Não vai, né? Porque esse tesouro não vai ser revelado. Os que querem contender, entende que quem não adota a sua cartilha, né, que não é ele que coordena, ele então não aceita. Ele deprecia, pois não é ele que se destaca. O que dizem, fazem, é a única coisa certa. Quem quer briga, só aceita o que ele pensa, o que ele fala e o que ele faz. Ele não vai aceitar diferente. Quem tem um olhar viciado em contendas, jamais os serviços de humildade têm espaço, como traz a lição. Se vê muito disso, mas muito mesmo hoje em dia nas redes sociais, né? Quantos querem contender, querem brigar, e nada de auxiliar o serviço no bem, na caridade. Os verbos ajudar, principalmente, nunca, mas sim o de caluniar, o de falas equivocadas, são contendas. E se não vigiarmos, acabamos entrando nessas contendas, né? Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, nas introduções, é trazido falas, né, na época, de pensamentos, estudos, de filósofos, da ciência. E Kardec colocou ali. Ele não criou contendas, né? Ele aproveitou tudo isso. Então, a chibata que a gente vê muito acontecer, e eu volto às redes sociais hoje, porque na lição traz, né, sobre a chibata dos açoites que ainda acontece. E hoje a gente vê muito isso através do verbo, da fala, da crítica, da ironia, do sarcasmo, do mau gosto de açoitar. Nunca vê a solução. E quando vê a solução, já se opõe. Quem quer contenda é assim. Pode estar claro, mas eu vou me opor, né? Querem ser os reis dos aplausos, das reverências.
No livro Boa Nova, capítulo 7, traz o que Jesus ensinou para Tadeu. Ele disse assim: a luz ilumina, evitando, dispersando longos discursos. Tá? Longos discursos é verborragia, né? Que é uma deficiência psicológica de pessoas que falam muito, mas sem conteúdo. Agora, há aqueles que falam muito com conteúdo. Aí não é verborragia, mas sim uma nobre fonte de inspiração para a gente, não é mesmo? Os que querem contendas têm uma propensão, né, na sua personalidade, que é a propensão a discutir, que é assim: referimos-nos à pessoa que discute por discutir, porque lhe agrada ou a entretém. A pessoa que não leva em conta ou não se importa com isso. Os conflitos inamistosos que costumam surgir da discussão em qualquer tema que lhe dê motivo para sustentar seus pontos de vista. Em tais casos, discute-se apenas pelo afã de oposição e, com frequência, com a intenção de deixar mal o contendor, que, por sua vez, pode ser teimoso ou obstinado ou predisposto a acalorar-se e ressentir-se. A propensão a discutir leva sempre ao mesmo resultado: perder inutilmente o tempo que poderia ser aproveitado em algo útil. Para evitá-la, basta não dar rédea solta à língua, quando esta se desata em argumentos discursivos. Não se pode negar o caráter construtivo que tem a discussão, quando os que nela intervêm procuram confirmar algum acerto, ou se mostram permeáveis ao reconhecimento de um erro manifestado pela opinião contrária. E é isso. Quantas vezes nós nos percebemos nessa propensão, né, de discutir? Quando a gente vê, como diz os mais jovens, deu ruim. Aí a gente sai daquele momento com mal-estar, né? A própria consciência, o próprio sentir acusa. Não foi legal a discussão. Eu queria trazer numa psicografia, através de Divaldo, de Joana de Ângeles, uma mensagem que ela trouxe em 2021 para a gente sobre contendas, que são o quê? Brigas. Vou ler para vocês. Na psicografia, um pedaço dela diz assim: quanto possível, evita contender, mesmo que nominalmente convocado ao debate. Ou seja, evite brigas. Contenda pode representar semeadura de espinhos para a colheita de aflições futuras. Há muitos companheiros que acreditam na eficácia da disputa verbal, e o refrão popular assevera que da discussão nasce a luz, mas nem sempre. Raramente a discussão é mantida no alto nível da exposição serena. Os discutidores, quase sempre inseguros sobre o que debatem, pretendem, personalistas, impor opiniões não amadurecidas. Antes nem mesmo pensadas, defendidas, no entanto, com vigor e entusiasmo apaixonado. Raros são aqueles que conseguem, terminado o debate, guardar a paz íntima e alinhar o equilíbrio da emoção. Quase sempre, a contenda deixa fel nos lábios e desorganização mental, entorpecendo os centros do discernimento. Não poucas vezes, conduz os discutidores ao autoenvenenamento, absorvendo elevadas doses dos fluidos da ira ou da cólera imprevistas. Contender não significa esclarecer. Quem esclarece, examina com calma a questão, expõe o assunto e deixa a mensagem de que se faz instrumento. Reserva ao outro o direito de digerir o conceito apresentado para aceitá-lo ou não. A concorrência do ouvinte
alegra o expositor, mas o recusa, não o magoa. O ensejo de elucidar é também a ocasião de aprender, de raciocinar na medida mental de quem escuta, conseguindo novas conclusões dos esclarecimentos examinados. Em contendas, campeiam oportunidades de interferência das mentes desencarnadas, infelizes, em comércio de exasperação. Ou seja, numa discussão, numa contenda, muitos irmãozinhos ali, desencarnados, aproveitam a situação. São brechas em vigilâncias. E ela continua. Consomem-se energias da inutilidade. Desarmonizam-se os painéis mentais. Encorajam-se as disputas em favor do personalismo inferior. Intensificam-se animosidades. A disposição combativa adquirida nas lutas da vaidade gera o clima de rebeldia, predispondo à violência. Silencia a palavra debate quando o argumento da serenidade seja recusada com acrimônia. Talvez amanhã tenhas mudado de opinião, ou possivelmente depois o antagonista concorde contigo. Seja objetivo ajudar e não vencer. Vencer é apelo seguro para vencer-se a si mesmo. O homem que sabe, compreende a relatividade das coisas, que conhece o incomensurável do que ignora, silencia para meditar, examina para aprender melhor. E quanto mais sabe, mais se compenetra da humildade de que necessita para considerar a vida. Os homens superiores ignoram os triunfos sobre os outros, em contendas, preocupados que estão em se superarem. Se, todavia, já podeis manter o equilíbrio no debate, quando a ele chamado, fiscaliza as palavras e mantenha a serenidade, para que o verbo, a perfumar os teus lábios, exale o aroma da sabedoria e da compreensão. Então é isso que Joana de Ângeles nos traz. É calma mesmo, né? Numa discussão, ouvir serenamente, esperar para falar, talvez nem tanto naquele momento, né? E aí continua, uma frase que vem no livro Calma, Emmanuel diz assim: discussão sem proveito é desperdício de forças. Já sentiram isso? Né? Como é que a gente sai enfraquecido quando a gente começa a discutir? Sem proveito, né? E no livro Agenda Cristã, André Luiz nos traz o seguinte, que a medicação preventiva é pensar muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de um estouvado. Então é isso. Vamos ver se vai voltar lá. Volta lá. Só um minutinho. Deixa eu deixar só um ar ligado. Porque senão cai, né? Isso. E agora eu vou trazer para vocês uma lição do livro Sinal Verde, do André Luiz. E ele fala sobre divergências. Por quê? Porque em discussões onde há divergências, são contendas, né? Vamos lá, tá fraquinho. Tá bom, obrigada. O que eu tinha lido antes para vocês no escuro, né? Discussão sem proveito é desperdício de forças. E a medicação preventiva é pensar muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Então, olha o que André Luiz nos traz. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato
de angariar aversões. Ou seja, aquela pessoa que está sempre do contra, ela sempre vai o quê? Angariar aversões à pessoa dela. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário, para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outra, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. Então, sinal verde perante os amigos. Então é importante isso, né, gente? A gente ter em conta que aqueles que a gente mais discute são os nossos entes queridos, são os nossos familiares. E deveria perder um tempo de paz, porque se a gente já encarnou ali, né, com esses entes, não foi por acaso. Então por que perder tempo nessas contendas, né? Para que isso? E aí a gente continua. Né? Mas o que fazer para evitar contendas? Atenção às palavras contundentes que ferem, já dissemos. Que o tempo gasto seja para melhorar e não se perder. Atentar para as motivações que nos movem, as finalidades, se são para as vaidades pessoais, são esgrimas do intelecto ou para o serviço ao bem, para levar o Evangelho aos corações. O projetor está aquecido. Enxergar para que o que estamos falando ou fazendo seja para nós mesmos. Será que eu consigo fazer isso? Que toda contenda saímos dela com simpatia, né? Leve suas palavras e não a sua voz, porque são as chuvas que fazem crescer as plantas e não o trovão. Ou seja, grito, aspereza não fecunda o solo das mentes e da consciência. Outra coisa que evita contendas é o diálogo, não é? Quão importante é o diálogo na nossa convivência, né? No diálogo entre as gerações, entre governantes, entre torcedores, entre os especialistas das várias áreas da ciência, entre as religiões. Como é importante o diálogo. Mas a gente deve estar pensando assim, né? Mas às vezes não dá certo. Às vezes a gente tenta estabelecer um diálogo e não dá certo, né? É verdade. O diálogo pode não funcionar, principalmente quando as pessoas dizem que estão dialogando, mas de fato elas estão fazendo outra coisa bem diferente, que é querendo impor a sua ideia, a sua fala sobre o outro. Uma oportunidade para entender o raciocínio do outro, um debate para provar que o outro está errado, é um diálogo? Não é um diálogo, não é? Muitas vezes, quando o outro só escuta, é um diálogo? Não, é um monólogo, né? Aí a gente fica conhecendo no diálogo o que o outro pensa. E aí eu lanço umas perguntas para vocês, que é sempre importante quando a gente está no diálogo a gente se fazer. Você deixa o outro falar sem ficar interrompendo? Você tenta perceber como o outro se sente enquanto fala? Você procura entender que o outro pode haver de bom?
na opinião que ele dá? Quando não concorda com alguma coisa, você sabe se expressar com tranquilidade e delicadeza? Você acredita que é possível aprender alguma coisa com quem diverge da sua opinião? Você se interessa de verdade pelo que o outro está dizendo? Você é leal na conversa, como gostaria que o outro fosse? Você gosta de conhecer pessoas diferentes? O respeito é essencial na convivência e o diálogo é uma maneira de demonstrar respeito. O diálogo não exige que o outro passe a pensar como nós, de maneira alguma. O diálogo é um sucesso quando as duas partes passam a se compreender melhor. E eu vou trazer aqui uma passagem que é muito interessante, né? No livro Gênesis, capítulo 11, ele traz, a Bíblia tem uma história que ilustra bem essa questão. É o relato da Torre de Babel, a vontade de dominar, né? Em toda a terra havia uma só língua, as pessoas se entendiam. Então alguns quiseram ser mais importantes do que outros, ficar mais famosos, né? Mas uma torre, eles queriam alcançar o céu. Achavam-se mais importante, então nós vamos construir uma torre para alcançar o céu. Então eles resolveram fazer essa torre muito alta. Mas uma torre nunca é alta o bastante para chegar até o céu. E Deus teve de descer para ver o que aquela gente pretensiosa estava fazendo. O projeto não deu certo, porque obras baseadas em vaidade e dominação não costumam dar bom resultado. A Bíblia diz que no meio do trabalho surgiram línguas diferentes e um não conseguia mais entender o outro. E não é isso mesmo que acontece quando as pessoas querem fazer monumentos à própria vaidade em vez de construir fraternidade juntas? É isso, o relato da Torre de Babel não pretende ser uma explicação para a diversidade de línguas no planeta, não. Ele é um símbolo da dificuldade encontrada no diálogo quando aparece a vaidade e o jogo de poder. Um grande teólogo afirmou: não haverá paz entre as nações sem antes haver paz entre as religiões. Atualmente, há muita gente buscando o caminho de entendimento e colaboração entre as diversas maneiras de cultuar Deus. E uma boa orientação é o seguinte: tratar o sentimento religioso do outro como gostamos que tratem o nosso. Daí não teria as guerras, né? E a última maneira que eu destacaria para se evitar contendas é a conciliação e a reconciliação. Marcolândia, depois que eu discuti, né, que já mostramos tudo isso, senti um mal-estar, senti incomodado, tá, consciência bateu ali, né? O que eu faço? Opa, vamos conciliar e reconciliar, vamos voltar atrás, não é mesmo? Ainda não somos perfeitos, estamos em aprendizagem. Conciliar é unir, é cativar, é fazer a nossa parte, não é mesmo? E aí eu tenho que sair do ego e da vaidade, né? Eu tenho que conciliar, eu tenho que reconciliar. E eu só consigo isso se eu tiver flexibilidade. Porque se eu for rígido, eu sou assim que me aceita assim, é o meu jeito de ser. Eu não vou conciliar e não vou evoluir. As diferenças no pensar e no sentir entre nós serão conciliadas quando existir o amor puro e verdadeiro, que tanto eleva os homens e os fazem esclarecer os assuntos sem dificuldades. Esse é o convite, evitar contendas. Cultivemos o diálogo respeitoso, a conciliação no pensar e no sentir, pelo amor que Jesus nos ensinou. E é esse o convite dessa lição, evitar contendas. Fácil é? Não. Possível é? Sim.
E é assim que a gente vai, né? Vamos nos ajudando e aqui nessa escola a gente vai aprendendo, né? Erramos, recomeçamos e é assim. Então agora eu convido a todos para passar para a nossa segunda parte. Dê uma olhadinha nessa paisagem. Isso. Dê uma olhadinha nessa paisagem. Se quiser, feche os olhos. Grave essa imagem, porque eu vou convidá-los a irmos para lá. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Imagine-se nesse lugar. Vamos fechar os nossos olhos, respirar calmamente. Isso. Nesse lugar, há sol, o vento, que ali estão. Sentimos uma leveza inexplicável, que vem de um sentimento que também é leve, que também é de paz. Esse sentimento está dentro de nós, está dentro da nossa mente, da nossa consciência tranquila. Está dentro de nossos corações, com tantos sentimentos elevados que nos religam ao nosso Criador. Essa paz não só está em nós, mas ela é nós mesmos. Ela é tudo o que somos, que amamos. Sentimos essa paz se expandir de nossos peitos e atingir a todos que também estão em nossa volta. E uma grande rede de entrelaçamento se cria, fortalecendo esse estado em todos nós. Façamos juntos uma corrente nesse lugar e peçamos ao Pai que nos ajude a deixar de ser vítima dos problemas e nos tornar autores da própria história. Vamos voltar para cá fortalecidos, assentando os pés, para que os médios possam aplicar os passes, onde através deles recebemos do alto o alimento ao nosso espírito, fortalecendo nossa fé, nossas convicções de bem, e onde recebemos remédios necessários ao que precisamos curar. Senhor, faça de nosso lar e de todos os lugares que convivemos um ninho de teu amor. Que não haja amargura, porque tu nos abençoa. Que não haja egoísmo, porque tu nos anima. Que não haja rancor, porque tu estás conosco. Que saibamos caminhar para ti em nossa rotina diária. Que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega a ti. Que cada noite nos encontre mais unidos no amor fraternal. Faz, Senhor, das nossas vidas que quisestes unir. Páginas repletas com a tua luz. Faz, Senhor, dos nossos filhos o que tu anseias. Ajuda-nos a orientá-los para teus caminhos, que nos esforcemos no consolo mútuo, que façamos do amor um motivo para amar-te, que possamos dar o melhor de nós mesmos para sermos felizes. Que ao amanhecer, o grande dia de irmos ao teu encontro, nos conceda estarmos unidos para sempre em ti. Pedimos à espiritualidade amiga que fluidifiquem as águas aqui trazidas, que estão na mesa, que também leve aos nomes colocados nos livros de vibrações
toda luz, toda paz, toda saúde, que a cada um seja necessário. Convido a todos para, uma só voz, levando os nossos corações, as nossas mentes ao alto, fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Uma semana de muita paz e muita luz para todos.